ETAP Eagle. Revista Ride Bike justifica falar sobre Eagle e ETAP. É mais um bate-papo, é mais um pizza com vinho do Samuca, mas agora eu tenho que trabalhar. Enquanto eu vou trabalhar, eu vou colocar algumas imagens de um pedal para vocês. Não deixem de assistir o vídeo que o Rafael da revista Ride Bike ele fez nos últimos dias, falando sobre a Copa do Mundo, falando sobre o ETAP Eagle, porque é muito bacana. Aliás, de todos os vídeos que eu vi sobre o ETAP Eagle até agora, o dele foi o mais bacana. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho do grupo. Assiste o vídeo do cara. Rafael, os vídeos são muito bacanas. Até daqui um pouco. Falando um pouco sobre o SRAM ETAP Eagle. Qual que é a minha opinião sobre o grupo? Fantástico, incrível. Se eu usaria, com certeza. Se eu compraria, depende. Preço desses grupos sempre é um limitante. Quando a gente fala grupo eletrônico e grupo mecânico, existem alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro, e lógico, porque afinal de contas você precisa comprar o equipamento, é o preço. A diferença de preço justifica a eficiência? Talvez não, porque a diferença é muito grande. Existem várias vantagens do grupo eletrônico em relação ao grupo mecânico quando você fala de troca de marcha. Por exemplo, só para citar um e para não entrar nessa polêmica, esse daqui é um câmbio eletrônico. Nesse câmbio você tem um motor. O motor, ele coloca a corrente numa marcha mais pesada ou numa marcha mais leve? Ele faz isso, o motor conduz a corrente de forma super precisa. Quando você olha para um grupo mecânico, quando você coloca numa marcha mais leve, é você que está conduzindo uma alavanca, que está puxando o cabo de aço e você está colocando a corrente numa marcha mais leve. Dificilmente você tem falta de precisão para deixar a marcha mais leve. O problema é quando você quer deixar uma marcha mais pesada, porque quando você quer deixar uma marcha mais pesada, o cabo está sob tensão. Você aperta a alavanquinha, um botão, você destrava o sistema e a mola que está dentro do câmbio, a mola que tem que puxar a corrente para uma marcha mais pesada. Mais uma. Então o que acontece? Falta de lubrificação, falta de manutenção, um cabo muito longo que dá muitas voltas acaba comprometendo a força que a mola tem para puxar a corrente para uma marcha mais pesada. Traduzindo essa história toda, você não tem a mesma consistência de precisão de troca de marcha que você tem no eletrônico. Tendo falado dessa vantagem mecânica, existe uma discussão entre se vale a pena ou não vale a pena. O grupo eletrônico dá problema, mas o grupo mecânico também dá problema. São dois equipamentos distintos que estão sujeitos a problemas. O problema é que os problemas são diferentes. Mas existem vantagens óbvias em relação ao funcionamento do eletrônico, mas também existe a diferença de preço óbvia. O eletrônico, fazendo uma analogia boba, eu acho que é a mesma coisa da época da transição do carro, carburador e injeção eletrônica. No começo, os carros com injeção eletrônica, e até hoje, eles dão problema. São problemas diferentes do carburador, mas como era algo novo e mais caro, existia essa fase de transição para assim, bom, esse problema que acontece com o carburador, eu sei resolver e é mais barato. Esse problema que acontece com a injeção eletrônica, eu não sei resolver e é mais caro.
Então, a gente está nesse momento do grupo eletrônico, do grupo mecânico. Agora, eu duvido que tem uma pessoa e ele chega numa concessionária ou numa loja de carro e fala assim, eu quero um carro, mas eu faço questão que seja com carburador, porque eu tive problema com injeção eletrônica. Vocês entenderam o cenário? Bike de estrada, de triatlon, contrarrelógio, é um equipamento onde você tem poucas partes móveis, na verdade você só tem a caixa de direção. A melhora da liberdade de desenhar uma bicicleta sem se preocupar com o fio não é tão evidente. Quando você pensa em mountain bike, você tem a balança traseira, você tem, mesmo no mountain bike, bicicletas com desenho cada vez mais integrado, cabeamento interno, você não ter que se preocupar com o cabo passando no link é fantástico. Isso simplesmente vai dar a liberdade para o cara desenhar bicicletas que são cada vez mais eficientes. Eu acho que num futuro próximo vão haver algumas bicicletas que vão ser desenhadas específicas para o grupo Eagle e TAP. E aí não é uma questão do consumidor final. O consumidor final ele só vai ser beneficiado, aqueles que conseguem pagar, porque o cara que está desenhando a bicicleta, ele fala assim, não preciso me preocupar com cabo, com fio. Eu preciso me preocupar com um sistema de suspensão eficiente e é isso. Grupo Eagle e TAP é fantástico. Existem várias pessoas que criticam o lançamento de novos produtos. Eu concordo com algumas críticas, mas eu acho que o consumidor de bike, na verdade, ele reclama muito mais do que é lançado e ele não questiona muito o porquê que algumas coisas não são lançadas. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre me faço. Todo mundo critica ou não critica, por exemplo, o Eagle 12 velocidades, se é necessário ou não. A minha crítica é assim, 12 velocidades é necessário. Quer dizer, eu não sei se é necessário, mas é positivo. O que eu não me conformo é por que a SRAM não lança outras configurações de cassete para você ter um melhor escalonamento, porque nem sempre você precisa de 10,50. Por que eles não lançam? Porque se ninguém está reclamando, por que eu vou lançar? Deixa ter uma necessidade ou aparecer um concorrente que lança um cassete de 12 velocidades com um escalonamento mais específico para um terreno mais plano, para uma prova de maratona. A pressão em cima da SRAM devia ser, e aí SRAM, quando que você vai lançar um cassete Eagle com outra configuração? Eles não lançam porque eles estão ali na zona de conforto, lançaram um grupo certo, na hora certa, e tá todo mundo feliz. A minha única ressalva em relação ao Eagle é que existem muitos gaps. Quando você está usando, você tem necessidade do 10,50, incrível. Quando você, na média, tem um pedal, característica, terreno, que você não precisa de 10,50, você fica carregando aquele cassete gigante que você nunca usa com gaps gigantes. Isso foi sobre a minha perspectiva em relação ao Eagle e TAP. Vamos esperar para ver o que acontece com o preço. Esse final de semana, primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Estão todos os caras lá, tem algumas imagens do pessoal fazendo reconhecimento do percurso, etc. Sorte para a Raíza, sorte para a Avancini. Os caras estão representando o Brasil, que nem gente grande. É isso, tchau, até a próxima.